Bom dia, pessoal. Estou de volta nas nossas aulas sobre razão, proporção. E na aula de hoje, como eu havia prometido, nós vamos resolver alguns exercícios para fecharmos essa parte de razão, né, sobre as definições que a gente viu na aula anterior, para a gente ter uma noção de como vai ser a questão da resolução de exercícios. Então eu separei aqui umas questões, uns exemplos, para a gente fazer aplicando as definições de razão. Então nós temos aqui o seguinte: como que nós vamos fazer para calcular a razão entre grandezas? A primeira coisa que tem que observar quando vamos fazer a relação entre grandeza, razão, né? É que essas grandezas elas têm que estar na mesma unidade. Então, se eu for fazer a razão entre 12 centímetros e 40 centímetros, tem que haver a necessidade, ou há necessidade de fato, de que elas estejam na mesma unidade. Então, eu vejo que centímetro e centímetro estão na mesma unidade. Então, aqui para mim calcular a razão, o que eu vou fazer? Se eu vou pegar o 12 centímetros, já está em unidade mesma, dividir isso aqui por 40. Então, nós temos aqui o nosso antecedente e o nosso consequente. Só que, quando vamos calcular a razão entre termos, nós temos que simplificar ao máximo. Então, aqui nós temos que ir até a fração irredutível. Então, no caso aqui, ficaria dividido isso aqui tudo por 4, e isso aqui por 4, nós vamos ter uma razão de 12 dividido para 4 dá 3, e 40 dividido para 4 dá igual a 10. Então, observe que a nossa razão é que é de 3 centímetros para 10 centímetros, mesma unidade para relacionar uma razão com a outra, um termo com o outro, melhor dizendo. Então, o que nós temos que observar é que tem que ficar numa razão irredutível, né? Uma maneira que não precisa mais, desculpa, a questão da simplificação dos seus termos. No exemplo B, nós temos 400 gramas e 2 quilos. Então, veja que agora nós temos a unidade grama e nós temos a unidade quilo. Então, eu não posso pegar 40 e dividir por 2, colocar. Eu preciso transformar um ou outro na mesma grandeza. Então, onde é que está melhor de ser transformado? O melhor de ser transformado está aqui, na parte de quilograma. Nós sabemos que 1 quilograma tem o quê? Tem 1000 gramas. Então, 2 quilogramas, nós vamos ter o quê? 2000 gramas. Então, eu transformei o quilograma para grama para poder ficar com a mesma unidade. Aí sim, depois disso aqui eu faço a minha razão. Qual seria? Pegaria 400 e colocaria sobre o meu termo 2 kg, que é 2000 gramas. Então aqui eu vou colocar 2000 gramas, não 2 quilos. Após isso, o que a gente faz? A gente simplifica. Como nós estamos dividindo aqui os termos, tem termo zero, é como se a gente estivesse dividindo isso por 10. Então vamos simplificar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Vamos ver o que sobra. Sobrou 4 em cima, né? 4, e embaixo sobrou 20. Vamos simplificar, porque tem que ficar numa razão irredutível. Simplifica logo direto isso aqui tudo por 4, né? Sem necessidade de estar dividindo por 2 até chegar a esse resultado. 4 dividido por 4, que nós vamos ter 1. E 20 dividido por 4, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 5. Então aqui é a nossa razão de fato. No exemplo seguinte, na letra C, eu tenho 600 metros e 1,5 quilômetro. Observe que aqui eu tenho a unidade quilômetro e aqui eu tenho a unidade metro. Nós não podemos relacionar metro e quilômetro fazendo a razão entre eles. Transforma novamente, vamos transformar quilômetro em metro. Nós sabemos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, então 1,5 km vai equivaler ao quê? A 1500 metros. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a minha razão. Pego 600 e divido por quanto? Divido por 1500. Como nós temos zero em cima e embaixo, simplifico logo esses zeros aqui. Vai ficar o quê? 6 dividido por quanto? 6 dividido para 15. Vamos simplificar para ficar a nossa razão irredutível. Dividir isso aqui tudo por 3. 6 dividido por 3 nós vamos ter 2. E 15 dividido por 3 nós vamos ter 5. Então aqui nós temos a nossa razão da letra C. Na letra B está dizendo que pede a razão entre 15 centímetros e 180 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu preciso entender que eu tenho que transformar, ou eu transformo 15 centímetros em milímetro, ou eu transformo 180 milímetros em centímetro. Aí fica a opção de você querer transformar uma ou outra. Por que você não transformou em metro, 600 metros, em quilômetro? Porque 600 metros não dá nem 1 quilômetro. E por que você não transformou 400 gramas em quilograma, para poder ficar melhor? Porque 400 gramas nós não temos nem 1 quilograma. Então aqui no caso eu tenho duas opções. Ou eu transformo 15 centímetros em milímetro, ou eu transformo 180 milímetros em centímetro. Vamos transformar 180, vamos transformar esse aqui agora, né? A gente está transformando só o segundo. Vamos transformar
15 centímetros em milímetro. Então, se nós observarmos lá naquela relação de grandezas, nós temos o metro, nós temos o decímetro, nós temos o centímetro e nós temos o milímetro. Então, o que acontece? Como eu quero transformar centímetro em milímetro, é como se eu andasse ou acrescentasse um zero aqui nesse nosso termo. Então, aqui vai ficar o quê? Aqui nós vamos ter 150 milímetros. Então, se eu tenho 150 milímetros aqui, agora eu calculo a minha razão. Como? Ao invés de pegar os 15 centímetros, eu pego 150 milímetros e divido por 180 milímetros. Do mesmo modo, eu simplifico os zeros, ficou o quê? Ficou 15 sobre 18. Divide isso aqui tudo por 3, que dá para simplificar. 15 dividido por 3 vai dar 5, e 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, nós temos aqui a nossa razão da letra D. Separei também aqui um exemplo mais didático sobre a questão de, como eu falei na aula anterior, sobre a questão de escala, velocidade, noções básicas de razão, para a gente poder aprimorar melhor esse conhecimento sobre a questão de razão. Então aqui eu botei o seguinte, ó, um terreno, normalmente isso é real, né? Normalmente quando se vai fazer medição de terreno, você tem que adotar uma escala para transformar esse terreno num tamanho aceitável. Então nós temos aqui um terreno de 90 metros de largura, ele é representado, né? Ele é representado num desenho por 30 centímetros, ou seja, é como se eu tivesse um terreno com a largura dele de 90 metros e no desenho ele está com 30 centímetros. A pergunta é, que escala foi essa que você usou para transformar os 90 centímetros que ele estava no real para os 30 centímetros no projeto, né, na pranchazinha, no papel? Então, a escala que nós temos, nós já sabemos da aula anterior, a escala é o desenho dividido pelo real. Então, aqui no caso, a nossa escala vai ser igual a quem? O desenho, 30 centímetros. 30 centímetros. E o real? O real é 90 metros. Aí volta para a questão anterior que nós fizemos há pouco tempo. Eu tenho uma relação entre centímetro e metro. Não posso fazer simplificação aqui se as unidades são diferentes. O que eu vou ter que fazer? Eu vou transformar 90 metros em centímetros. Aí você vem aqui, ó. Eu estou em metros, aqui, ó, e quero transformar ele em centímetro. Então veja que eu pulo duas unidades. Eu saio de metro para decímetro e de decímetro para centímetro. Então, o que acontece? Cada intervalo desse que você faz a sua transformação, um pulozinho que você dá, você acrescenta um zero na unidade aqui que você está trabalhando, no caso metro. Então, nossa escala ela vai ficar assim. A escala vai ser igual a 30, né? Agora, nós vamos transformar 90 metros em centímetro. Estou em metro, vou para centímetro, multiplica isso aqui tudo por 100. Ou então, acrescenta 2 zeros. Então, nós vamos ter aqui, ó, mais 2 zeros acrescentados aqui. Por quê? Cada zero desse é como se você estivesse fazendo a transformação de uma unidade para outra. Muito bem, simplifica logo esse zero com este. Nós vamos ter a nossa escala igual a quem? 3 sobre quanto? 3 sobre 900. Como na escala, normalmente, nas escalas tem que relacionar centímetro, que é a unidade menor da questão do escalímetro, o que você faz? Simplifica isso aqui tudo por 3, porque você tem que lembrar que na simplificação de razão, você tem que ir até a forma irredutível. Então, 3 dividido por 3 você vai ter 1, e 900 dividido por 3 você vai ter o quê? 300. Qual o significado disto, afinal? Que 1 centímetro no desenho equivale a 300 centímetros no nosso tamanho real. Só que se nós observarmos, 300 centímetros nada mais é do que 3 metros. Se eu estou em centímetro e quero voltar, eu faço eliminar. Então, quer dizer que cada centímetro que eu meço aqui no meu desenho, no meu real eu vou ter que medir 3 metros, no tamanho real, ou mesmo que eu posso dizer, no terreno. Cada centímetro no meu desenho, eu vou lá no terreno e meço 3 metros. Então, a escala aqui é de 1 para 300. Normalmente, a escala nós não colocamos as unidades, porque já fica subentendido que é 1 centímetro para 300 centímetros. O motorista faz um percurso de 450 km em 5 horas. Qual a velocidade média? Nós vimos também na aula anterior que a velocidade é a distância pelo tempo, que é uma questãozinha simples de aplicação. Nós não estamos estudando física, mas só aplicando a definição de razão. Distância de quê? 450.
E o tempo é de quanto? 5 horas. Então, se eu dividir 450 por 5, eu vou ter 90. Como a unidade de cima é quilômetro, a de baixo é hora, então eu vou ter aqui, ó, 90 km por hora. Aqui na unidade, vocês observam, professor, por que você não transformou quilômetro em hora? Porque essas unidades são diferentes. Aqui não, elas fazem parte da mesma unidade, sistema de medidas. Aqui é quilômetro, aqui é hora. Ou seja, aqui é distância, aqui é tempo. Não tem como relacionar. Muito bem. No exemplo 3, nós temos qual a densidade demográfica de uma região com uma população de 16 mil habitantes, 16.200 habitantes, e uma área de 5.400 metros quadrados. Então, densidade, meu procedimento, densidade, você vai pegar o quê? Você vai pegar a quantidade de habitantes, no caso aqui você vai pegar a quantidade de habitantes, e dividir pelo quê? Você vai dividir pela área, a área da região. Então, o que vai acontecer aqui na nossa densidade? Você vai pegar 1.620, dividir isso aqui tudo por quanto? 5.400. Simplificando esse zero, nós vamos ter a densidade de quanto? Densidade de 162 dividido para 54. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar o seguinte resultado. 162 dividido por 54 dá 3. Como a unidade de cima é habitante, então 3 habitantes por quanto? Né? A barrazinha por metro quadrado. Então aqui no caso é uma densidade de quê? De uma região de 3 habitantes. Não quer dizer que todo metro quadrado tem 3 habitantes. É como se você for dividir a região toda por isso. Então aqui no exemplo 4, qual é a razão entre as dimensões do retângulo? Veja que aqui eu tenho o comprimento dele, é como se fosse um terreno, e aqui a frente dele. Então a razão aqui na realidade seria o quê? Eu posso pegar 12 dividido, né? 12 dividido para 48, então aqui vai ficar 12 dividido para 48. Simplifica isso aqui tudo logo direto por 12, porque ambos dá para dividir. 12 dividido para 12 nós vamos ter 1. E 48 dividido por 12 nós vamos ter 4. Ou seja, quer dizer o significado disto, que essa parte aqui, que é 48 centímetros, é 4 vezes essa daqui. Mesmo porque se você pegar 4 vezes 12, nós vamos encontrar 48. Também posso fazer outra razão. Qual seria, professor? Já que você fez de 12 para 48, posso fazer de 48 para 12, que vai dar justamente o inverso dessa. Então eu divido isso aqui tudo por 12. Eu vou encontrar a razão aqui de quanto? 48 por 12 dá 4 e 12 por 12 dá 1. Dá justamente a fração ou a razão inversa daqui. Então observe que na aula de hoje nós fizemos exercício. Dá para a gente ter uma noção geral do que é razão. E na nossa próxima aula nós vamos começar a falar sobre proporção já de um modo mais amplo para poder focar na questão da resolução de exercício. Então na próxima aula a gente se encontra para falar sobre proporção.